Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Nós continuamos no nosso módulo videoaula e dessa vez será uma videoaula mais tranquila, um pouquinho mais leve, né? Aquela aula que traz pra gente uma reflexão sobre o que nós estamos estudando. Na última videoaula, nós falamos sobre os povos africanos, a questão religiosa que está muito atrelada às sociedades africanas, aos povos africanos, e que algumas dessas religiões tiveram influência aqui dentro do Brasil, por exemplo, na criação do candomblé. Só para frisar isso, reforçar essa ideia, o candomblé ele é uma religião que tem sua matriz africana, mas ela não veio da África, ela foi criada no Brasil por escravos vindos da região do Benin, onde ficava o reino do Benin, né, dos povos iorubás. Então houve algo que a gente chama de sincretismo religioso, mistura das religiões dentro do Brasil, no caso, as de matriz africana com a brasileira, correto? E hoje nós iremos fazer uma mescla maior, um sincretismo maior. Nós iremos trazer algumas dessas manifestações religiosas dentro do futebol. O futebol, que é uma paixão nacional, que é o esporte, né, mais assistido aqui dentro do Brasil, e coincidentemente na África também o futebol ele tem uma força muito grande, ele atrai muitas pessoas. Por isso nós iremos falar dessa relação entre o Brasil e os povos africanos, não só dentro do futebol, mas também dentro das religiões. Primeiramente, eu queria começar falando com vocês sobre o conceito de fé. Fé é algo que, se você for pegar na Bíblia cristã, ele vai dizer que é acreditar naquilo, é ter certeza do que a gente não vê, acreditar, crer naquilo que a gente não pode ver. Já no dicionário Soares Amora, de língua portuguesa, qualquer dicionário que você pegue, ele vai também estar trazendo mais ou menos essa definição. É uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro, crença religiosa, firmeza na execução de uma promessa ou compromisso, crédito, confiança, testemunho autêntico que certos funcionários dão por escrito sobre determinados atos e que tem força em juízo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que fé é você acreditar, ter convicção em algo. Isso é fé. E a fé, ela não está firmada apenas em uma religião. A fé, ela pode ser vista em todas as religiões, seja na muçulmana, seja na cristã, seja nas religiões de matrizes africanas. E a religião, o que seria a religião? A religião é algo que vai criar uma racionalidade dentro de um contexto social para o ser humano. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, dentro da África, os povos eles vão ser regidos não apenas por uma política, mas a religião está intimamente ligado àquela sociedade. Todos os preceitos, os costumes que eram estabelecidos naquele período que nós estudamos, do século VI até o século XVI, todos os preceitos, todas as regras sociais eram vistas através da religião. Quem estabelecia era como se fosse o sacerdote, o líder religioso daquele povo. E um sociólogo muito famoso chamado Émile Durkheim vai dizer que a religião ela produz pensamentos lógicos e valores morais que conduzem à conduta do fiel. Isto é, a conduta da pessoa, ou seja, a maneira como a pessoa vive, ela vai ser estabelecida através da religião.
que ela pratica. E não só isso acontece dentro do cristianismo, dentro do islamismo, mas intimamente dentro das religiões de matriz africanas dos povos do século 6 a 16, reforçando porque esses povos, eles eram regidos, as leis políticas eram regidas a partir das leis religiosas. Então, a religião e a política, nesse caso, dentro dessas sociedades africanas, andavam intimamente ligadas. Mal comparando, acontece a mesma coisa na Europa da Idade Média, porque algumas leis elas vão ter, né, como pano de fundo a Bíblia cristã. Então, será a Bíblia que vai estabelecer, por exemplo, algumas regras de alguns feudos. Alguns feudos eles vão falar, o ladrão pode morrer, por quê? Porque na Bíblia, lá no Antigo Testamento, aquele que fosse pego em flagrante roubando, ele poderia morrer. Então ele vai ter uma base sempre religiosa. Toda justificativa política na Europa medieval, ela tem uma justificativa religiosa por trás, e não era diferente no continente africano. A única diferença é que na Europa a religião era cristã e no continente africano as religiões predominantes que nós vimos vão ser o islamismo e as religiões nativas da África, daqueles povos. Mas não só essas religiões, o cristianismo também está presente no continente africano, mas numa menor proporção neste período. Já o futebol, ele é um jogo esportivo, todo mundo sabe disso, reúne 11 jogadores de cada lado, né, começando a partida, são 2 times se enfrentando e terá um professor, né, um doutor de relações internacionais chamado Alexandre Freixo, que ele vai dizer que atualmente, né, o esporte, o futebol, ele é que constrói a imagem de uma nação. Antes, durante o período que nós estamos estudando, da Idade Média, Idade Moderna, a nação ela era construída principalmente pela religião. E atualmente essas nações elas são construídas pelo futebol. A imagem, né, desse futebol, ele pode construir a imagem de uma nação no exterior. Por exemplo, o Brasil ele não é conhecido tanto por sua política nos outros países, mas sim pelo futebol. E um outro, agora sim, historiador, o Richard Giulianotti, ele fala que o futebol, de certa maneira, na atualidade, ele substituiu a religião como a instituição que une pessoas, ou seja, o elemento que une pessoas atualmente, predominantemente, é o futebol. O futebol, ele tem essa capacidade de unir pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes etnias, em um só espaço. A religião já teve esse poder mais forte, não que ela não tenha hoje em dia, ela tem, mas esse poder já foi muito mais forte em outros momentos. Atualmente, quem tem essa força poderosa é o futebol. E um elemento em comum que une o futebol e a religião é o seguinte: a efervescência coletiva. O que é isso? É a alegria de estar presente em um lugar, de estar fazendo parte daquele movimento. E essa questão é que vai unir as pessoas dentro de um ritual, ou religioso ou futebolístico. No caso, o ritual futebolístico é o quê? É através do estádio, é na frente da tela de uma televisão, assistindo a um jogo de futebol, torcendo por um time. Aí dentro daquele jogo ela sofre a emoção da alegria do gol, da tristeza da derrota. Então as pessoas, elas se unem ali naquele momento, começam a gritar, a cantar músicas para incentivar o time. E dentro das religiões a gente vê o quê? As pessoas também se alegrando, umas
estão ali louvando, cantando aos seus deuses, ou ao seu Deus, pessoas chorando, às vezes de tristeza, às vezes de emoção, estão unidas no propósito de adoração às divindades. Então, esse é o ponto em comum. Tanto o futebol quanto a religião, eles unem as pessoas dentro de um ritual e faz com que elas sintam, né, um sentimento de efervescência, de alegria de estar naquele local. Então, podemos ver as manifestações religiosas dentro da África, né, dentro do futebol africano. Ele traz, o Richard Giulianotti, né, que é um sociólogo e não historiador, algumas histórias muito interessantes. Que histórias são essas? De manifestações religiosas que acontecem dentro do futebol africano. E eu vou ler para vocês algumas dessas manifestações que ele pôde observar. Na África, é comum encontrar práticas de feitiçaria realizadas por dirigentes de times e por torcedores. Alguns times de futebol do antigo Zaire, que é um país, né, ali dentro da África, acreditavam que os ritos mágicos pré-jogo garantiam muito mais os resultados que seu próprio profissionalismo. Isso quer dizer o quê? Que os dirigentes acreditavam que os rituais de feitiçaria dentro do time, realizado para o time, era mais eficiente do que os jogadores treinarem, se esforçarem para fazer um bom jogo. Então, para eles, não era a quantidade de treino que o jogador fazia, de exercícios, nada disso. O que favorecia o jogador era o ritual que iria acontecer, o ritual religioso que iria acontecer dentro do time, antes do jogo. Geralmente aqui no Brasil, os times fazem a oração, a reza, né, antes de entrar em campo. No caso ali da África, seria uma feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque dentro do continente africano, nós já vimos, são religiões de matrizes africanas. Essa região do Zaire, ela fica ali no sul da África, do continente africano, numa região onde ficava o antigo reino do Congo, dos povos bantus. E nós vimos que esse povo, ele também, junto com os iorubás, eles cultuavam as suas próprias divindades, né? Tinham o seu deus e tinham os orixás ali ao redor. Outra manifestação que ele vê é na Tanzânia. Olha, preste atenção nessa. Na Tanzânia, os times praticam juju. Juju é um tipo de feitiçaria, por intermédio de seu enganga. O enganga seria o sacerdote, né? Ele até coloca entre aspas pajé, mas seria o sacerdote, que prepara uma cáfara, uma oferta. Aqui no Brasil a gente chamaria de despacho, né? A oferenda, a oferta, que é feito por religiões de matriz africanas, para o ritual de sacrifício antes do jogo. Isso quer dizer o quê? Que até o sacrifício, né, uma promessa, não é, na verdade, nem uma promessa, é uma oferta mesmo, né? Sacrificavam animais ou alimentos para os deuses, para as divindades, a fim de que eles pudessem ganhar o jogo. Olha só como essas religiões de matrizes africanas estão intimamente ligadas ao futebol dessas nações atualmente. Isso só mostra pra gente que nesse aspecto religioso pouca mudança se teve. Entenderam? Poucas mudanças se tiveram em relação à sociedade africana e à religião. A religião continua regendo a vida daqueles africanos a tal ponto que ela supera qualquer expectativa profissional e política. É a religião que norteia a vida desses africanos, desses povos africanos. Práticas parecidas aconteceram em Camarões e na Nigéria. Os rituais africanos incluem o uso de amuletos nos dedos, nas mãos e dos pés. Isso é muito importante de se falar, porque
tanto aqui no Brasil quanto lá, os jogadores de futebol eles têm mania de usar amuletos, né? Seja pulseira, seja anéis, cordões, e eles usam em favor dos seus deuses. Eles usam em favor da sua religião, para que haja uma proteção, por exemplo, para o jogador não se machucar durante o jogo, ou então para ele fazer uma boa partida, para o time se classificar. E os adversários, eles temem mais os rituais religiosos que são feitos antes do jogo e durante o jogo do que propriamente a capacidade daquele time adversário. Um outro exemplo que o Richard Giulianotti dá em seu livro é que alguns jogadores eles foram de um time lá, né, de uma região da África, foi jogar no estádio do seu adversário, e o adversário supostamente tinha feito uma feitiçaria dentro do campo. Então eles vão tentar, né, o time visitante vai tentar evitar mais a feitiçaria do adversário dentro de campo do que evitar as próprias jogadas do time adversário. Então é uma guerra não só religiosa, mas psicológica. Eu vou defender o meu gol, mas não do meu adversário, da habilidade dele. Eu vou defender da feitiçaria que ele fez dentro desse gramado. Isso daí pra gente é meio louco, mas acontece. E o olhar estrangeiro para dentro do Brasil. O Brasil, ele tem muito disso. A gente está muito intimamente ligado à religião cristã, mas também existem práticas de matrizes africanas dentro do futebol brasileiro, e eu queria tocar um pouco mais dentro dessas práticas de matriz africana. Um exemplo disso fica claro no anime japonês Super Campeões, que tem o personagem, né, o Oliver Tsubasa. A história do anime se projeta na carreira dele, e ele vem uma certa vez jogar no Brasil. E quando ele vem jogar no Brasil, dão para ele um amuleto, né? Uma miçanga. E a miçanga é um amuleto religioso que está ligado a uma religião de matriz africana. Se eu não me engano, é o próprio candomblé. E eu vou deixar vocês com um trecho, né, que mostra essa prática religiosa do jogador Tsubasa. Tsubasa parte pro gol. Será que vai dar? Não dá pra jogar futebol sozinho. Mesmo me detendo, não vai deter o meu time. Nós vamos vencer. E ele conseguiu, mas o tempo está se esgotando. Ei, olha, Santana parou de andar. O juiz está olhando pro cronômetro. Anda logo, Tsubasa! Não vai dar tempo! Vai em cima dele! Não deixa ele chutar! Ok! Tsubasa com a bola! Ele vai chutar! Parece que vai muito alta! Mas o quê? É gol! É gol! Tsubasa consegue novamente! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Mas eu não entendi como é que ele fez aquilo. A bola ia pra fora e de repente caiu dentro do gol. É um chute de trivela diferenciado. Nesse caso, ele dá força e tira o peso da bola depois. Com tanto efeito, a bola pega atrito no ar e cai daquele jeito. Tsubasa inventou a trivela mágica. Ele foi brilhante guardando o chute para o último momento. Só mesmo um jogador genial faz isso. O Tsubasa é incrível. É fim do primeiro tempo. Os brancos estão na frente, 2-1. Você marcou 2 golaços, Tsubasa! Seus fãs estão te amando! Eu agradeço muito. Eu percebi que você está com 3 miçangas. Quais os pedidos que fez? Bom, o primeiro é para jogar toda a temporada sem me machucar. O outro é para os brancos ganharem o campeonato no Brasil. E o terceiro é para a seleção japonesa ganhar a Copa Internacional que nós vamos sediar. Seria muito importante para nós. Você sonha grande mesmo, Tsubasa. Boa sorte para você no segundo tempo. Obrigado. Pelos meus fãs, eu vou fazer os meus sonhos se tornarem realidade.
desejos, fé, sonhos. Então, pessoal, como vocês puderam ver, ele possui, né, uma miçanga no seu braço, ele faz os pedidos através das miçangas, mas é interessante ver a ótica, né, o olhar do estrangeiro para dentro do Brasil. Eles não foram em cima do cristianismo. É claro, esse episódio, se vocês forem ver completo, ele trata sim um pouco do cristianismo. O adversário do Tsubasa, ele é chamado de Filho de Deus, mas no caso de Tsubasa, ele traz um outro elemento muito presente na religião brasileira, que são as religiões de matriz africana. Então, dentro do olhar, né, a ótica do estrangeiro para aqui, para o Brasil, é a seguinte: eles cultuam um Deus cristão, mas eles são conhecidos também pelas religiões de matriz africana. E quando se teve um confronto entre a seleção brasileira e uma nação africana, o que aconteceu? Olha só, esse confronto é muito interessante. Brasil e Egito na Copa das Confederações de 2019. O Egito, ele é uma nação que ele fica ali no norte da África. E como nós vimos na nossa aula anterior, o norte da África, ele pertence à África Branca. A África Branca que é chamada assim porque ela foi dominada pelos muçulmanos. Então a religião predominante ali no Egito é a religião muçulmana. E do outro lado, na seleção brasileira, o ídolo naquele momento, naquela Copa das Confederações, o jogador referência, o craque, era o Kaká. E o Kaká, ele também é conhecido por suas manifestações religiosas durante os jogos de futebol. O Kaká, ele é um jogador cristão, protestante, né, o que seria evangélico, e a cada gol que ele fazia, ele tinha o hábito de levantar os dedos e olhar para o céu agradecendo, né, a Deus. E os jogadores egípcios nesse jogo, eles surpreenderam também, porque a cada gol que eles faziam, eles iam para o canto e eles se ajoelhavam todos juntos, em conjunto. E isso que eu achei interessante, eu assisti essa partida. Eu achei isso interessante, porque eles iam todos em conjunto. Um fazia o gol, mas todo mundo chegava lá, se reunia em uma roda e eles se ajoelhavam para agradecer a Alá. Alá, o nome do Deus muçulmano. E isso foi muito interessante. Kaká fazia o gol e levantava a mão para o céu. E os egípcios faziam o gol, iam lá e se ajoelhavam e agradeciam lá. Independente de quem fizesse o gol, eles iam lá e faziam esse gesto. Isso mostra a coletividade. Isso mostra a maneira como o futebol e a religião, eles unem as pessoas dentro de um ritual, dentro de uma manifestação. É incrível isso. Outra manifestação religiosa de matriz africana que é interessante a gente ver, que vocês não vão conhecer tanto, eu também conheci há uns poucos anos atrás, quando eu fiz essa pesquisa, foi a do Pai Santana. O Pai Santana, ele era o massagista do time do Vasco da Gama. É um time de matriz portuguesa, sendo um time de matriz portuguesa. Ele, em sua base, é católico, né? E o Pai Santana, ele trazia suas miçangas. Ele também era um pai de santo. Por isso que o nome era Pai Santana, porque na verdade ele era um pai de santo. E durante as décadas de 70, 80 e 90, ele ficou conhecido por fazer trabalhos a favor do Vasco, para que o Vasco ganhasse as partidas, ganhasse campeonatos. E isso é interessante, porque nos remete ao que a gente acabou de ver sobre as manifestações religiosas dentro do futebol africano. Como lá na África eles acreditam, né, o que é melhor fazer
uma oferenda aos orixás, às entidades, para se ganhar jogo do que treinar, o pai Santana, mesmo sendo massagista do clube, ele chegava e fazia suas oferendas, entregava, fazia os seus rituais para que o Vasco pudesse vencer os campeonatos, pudesse vencer os jogos mais complicados dentro da sua fé, né? Segundo a sua fé. E isso é muito interessante de se ver, essa manifestação religiosa de matriz africana dentro do futebol brasileiro, apesar dele ser dominado predominantemente pelos cristãos, certo? E as principais manifestações religiosas que nós podemos ver na África, né, desses jogadores africanos, eles são geralmente muçulmanos. E desses destaques atualmente é o Salah. O Salah é o atacante egípcio do Liverpool. Ele é um jogador muçulmano que a cada gol que ele faz, ele também expressa sua fé, ele se ajoelha lá, agradece a Allah. E isso foi importante porque o Liverpool é um time inglês. Dentro da Europa existe um preconceito, uma islamofobia. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um preconceito muito grande com tudo que vem do Islã, do islamismo. Toda pessoa que se declara muçulmano abertamente na Europa, ela é perseguida. E já existiram vários tipos de perseguição que eu poderia citar aqui. Por exemplo, na França, as mulheres muçulmanas por um tempo foram proibidas de usar a burca, de se identificar como muçulmanas. Na Europa, no geral, quando a pessoa ela está usando um turbante, ela já é olhada com olhos preconceituosos, parece que ela vai soltar uma bomba a qualquer momento dentro do metrô, dentro do ônibus. Então isso daí é um tipo de islamofobia. E a cada gol que o Salah faz, a cada comemoração que ele agradece a Allah e mostra o quão muçulmano ele é, ele está quebrando essa barreira religiosa. Não, o muçulmano ele não é só o homem bomba, o muçulmano não é só aquele terrorista, o muçulmano ele pode ser o ídolo do meu time, ele pode ser aquele jogador que faz o gol e que dá títulos, me faz muito alegre dentro dessa manifestação religiosa que também é o futebol. Então eu não preciso ter o preconceito, julgar o meu próximo dessa maneira. No entanto, a FIFA, né, o órgão máximo do futebol, eles vão dizer que essas manifestações religiosas elas vão ficar proibidas. A partir da Copa de 2010, se houve a proibição de que os jogadores fizessem suas manifestações religiosas, mostrassem camisas agradecendo aos seus deuses ou à sua divindade, entre outras coisas. No entanto, a gente pode perceber que até hoje as pessoas, né, os jogadores fazem questão de mostrar sua fé e sua religião, porque uma coisa não se desprende da outra. A religião, assim como ela faz parte dos povos africanos, faz parte da cultura brasileira e de outras culturas do mundo, né? Ela rege não só a vida social, né, a moral, mas também vai reger algumas questões políticas, vai reger questões econômicas. Ela também vai estar presente dentro do futebol. Então, a nossa aula de hoje falando apenas disso. Leiam e façam as atividades que estão sendo passadas, que na próxima aula nós iremos corrigir essas atividades lá dentro da nossa plataforma, tá bom? Abraço e até a próxima.